Shalom, queridos irmãos, estamos aqui reunidos nessa terceira semana do nosso curso de consolidação. Hoje nós vamos ver a unidade 3 desse curso, que é o relacionamento com Deus pela confissão. Nós percebemos que nós temos que, através deste curso, nós percebemos que nós temos que criar um relacionamento com Deus. Aquilo que estava perdido precisa ser construído. Porque nós vivemos num mundo mau, nós vivemos num mundo onde os sentimentos são maus, onde as pessoas são más. E quando nós nos relacionamos com Deus, esse tipo de vida precisa deixar de fazer parte dos nossos caminhos, do nosso caminhar, do nosso jeito de ser. E Deus, na sua estratégia de construir através de Jesus, um relacionamento conosco. Nós aprendemos a semana passada que nós temos que passar por um arrependimento. Mas o relacionamento com Deus, ele passa também pela confissão dos nossos pecados. E como em todas as aulas, nós temos um versículo para guardar no coração. Nessa semana, o versículo para guardar no coração está na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Jesus é a nossa justiça. E isso é o que esse texto nos fala no final dele. Jesus é a nossa justiça. E se nós confessamos os nossos pecados, se nós declaramos os nossos pecados diante de Deus, Deus, através de Jesus, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. E toda a injustiça que nós sofríamos através dos nossos pecados, ela vai ser purificada. A injustiça fala de algo que o mundo nos proporciona, através das brigas, através das dissensões, através de tudo aquilo que acontece nos relacionamentos, no trabalho, onde estamos nos relacionando com as pessoas. Muitas vezes nós somos levados a brigas, a discussões e muitas vezes algumas injustiças chegam até a nossa vida. Mas quando nós confessamos esses pecados diante de Deus, a fidelidade de Deus vai fazer com que esses pecados sejam perdoados. E a injustiça que muitas vezes nós sofremos, elas vão estar debaixo do controle de Deus. Muitas vezes os nossos pecados trazem consequências sobre as nossas vidas. Se nós fumamos uma vida inteira e deixamos de fumar quando conhecemos a Jesus, muitas vezes o nosso corpo, ele carrega consequências daquelas nossas atitudes erradas que nós tomávamos nas nossas vidas. Um vício, atitudes, mas Deus, Ele é fiel e justo para fazer com que nós consigamos caminhar, apesar desses problemas, muitas vezes físicos, que nós carregamos nas nossas vidas. E nós precisamos entender a forma com que nós fomos criados para podermos discernir a forma com que nós nos encontrávamos nesta vida antes de Jesus. Deus nos criou de uma forma plena, de uma forma perfeita. E isso está lá descrito no livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 26 a 27. E o texto diz assim: Deus reunido com o Filho e com o Espírito Santo, e os anjos ali ao redor, e Deus traçando a estratégia da criação do mundo e dos homens. O texto diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou,
homem e mulher os criou. Deus ele fez toda uma criação e no último dia ele criou o homem para dominar sobre toda essa criação. Este foi o amor de Deus, que criou o homem para dominar sobre toda a criação, sobre os répteis, animais domésticos, aves dos céus, peixes do mar, tudo que existia aqui na terra. Deus colocou o homem para dominar e cuidar de todas as coisas. E Deus criou o homem e a mulher, mas estabeleceu um limite para este casal, para esta família. Deus colocou um limite para o homem. Isso está lá descrito em Gênesis, capítulo 2, versículos de 15 a 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa foi a frase que Deus deixou gravada no coração do homem. Que o homem, ele teria liberdade para fazer todas as coisas, mas ele tinha uma limitação. O homem e a mulher, eles tinham uma limitação. Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus deu liberdade ao homem. Você pode me obedecer, você pode caminhar comigo, mas a partir do momento que você comer desse fruto do conhecimento do bem e do mal, você se terá uma distância de mim, porque eu não comungo com o pecado. O homem, se comesse desse fruto, ele desobedeceria a Deus. E a desobediência a Deus faz com que esse relacionamento seja quebrado. Mas a palavra nos ensina que foi isso o que o homem e a mulher fizeram. Então o homem tornou-se um pecador. Gênesis 3:6 diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. O homem decidiu se afastar de Deus. O homem tinha livre-arbítrio para caminhar com Deus. Mas a partir do momento que ele desobedeceu algo que Deus havia deixado como limite para a vida dele, o homem decidiu se tornar independente de Deus. E isso trouxe consequências na vida do homem. Isso trouxe um reflexo naquele tipo de atitude. Porque Deus, ele não suporta a desobediência. Deus não comunga com o mal. E o homem passou a conhecer não somente o bem para o que ele foi criado, mas ele passou a conhecer o mal. A desobediência significa um mal nas nossas vidas. E a consequência dessa rebelião do homem contra Deus trouxe graves reflexos no seu corpo. O seu corpo ele ficou sujeito à fraqueza, à velhice, à doença e à morte. A morte que em início foi uma morte espiritual, porque o homem deixou de se relacionar com Deus. Na primeira aula nós dissemos que o homem se relaciona com Deus através do seu espírito. E isso foi conseguido, essa comunhão com Deus, esse relacionamento espiritual foi conseguido através do sacrifício de Jesus, que cobriu os nossos pecados. E nós nos arrependemos e confessando os nossos pecados, nós nos aproximamos de Deus. Essa ponte foi traçada por Jesus Cristo. E o corpo do homem, ele ficou sujeito a esse tipo de fraqueza. O homem que foi criado para viver por toda a eternidade, ele passou a ter uma limitação física, ele passou a ter uma limitação no seu corpo também. O homem passou a ter uma morte física também. O corpo do homem passou a envelhecer, passou
a ter doenças. Nós temos doenças hoje que nós enfrentamos no nosso dia a dia. E a morte física, eu acho que é a coisa mais difícil que nós temos que enfrentar nas nossas vidas. Mas com Jesus, mas com o sacrifício de Jesus, com esse relacionamento com Deus, essa morte física pode ser um momento só das nossas vidas, porque o nosso relacionamento com Deus restaurado nos traz a vida eterna. Mas essa foi a consequência da desobediência do homem. E o seu caráter também, ele sofreu uma degeneração moral. Moralmente, o homem passou a ser uma pessoa fraca, passou a ser uma pessoa mentirosa, passou a ser uma pessoa que se aproveita de outras pessoas, passou a ter fraquezas de caráter terríveis, que trazem problemas numa série de áreas da vida do homem, nos relacionamentos, nos negócios, nas decisões que o homem toma com relação a tantas coisas que acontecem no seu dia a dia. A degeneração moral passou a fazer parte da vida do homem também. E o seu espírito, como eu disse, ficou separado de Deus. O seu espírito morreu. Mas, aí nós dizemos, mas o que nós temos a ver com aquilo que Adão fez ali no Jardim do Éden? E Adão, ele foi expulso do Jardim do Éden por isso. Tem a ver que nós somos gerados a partir de Adão. Se nós fôssemos gerados a partir de Adão dentro do Jardim do Éden, sem pecado, nós não teríamos nenhum tipo de problema nas nossas vidas. Mas nós fomos gerados por Adão, fora do Jardim do Éden. E fora do Jardim do Éden, Adão e Eva, eles estavam sem a proteção de Deus, sem aquele tipo de proteção que Deus proporcionava para eles ali no jardim, onde não havia nenhum mal, onde não havia nenhum tipo de pecado, onde não havia enganos, onde não haviam imperfeições, mas fora do jardim, numa situação de pecado. O homem é gerado com pecado também. Nós nascemos, todos os filhos do homem nascem com essa natureza rebelde do pecado. Cada semente produz de acordo com a sua espécie. A semente de Jesus, ela é perfeita. E nós, a partir do momento que aceitamos Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós passamos a receber dessa semente de Jesus. Mas como criaturas de Deus, e nós somos gerados a partir de Adão fora do Jardim do Éden, ali no mundo, nós recebemos esse espírito de rebeldia que estava ali enraizado dentro de Adão e dentro de Eva. Então, a semente de Adão, ela produz uma semente pecaminosa, e nós somos gerados através de uma semente pecaminosa. E nós precisamos reconhecer isso nas nossas vidas. Primeira carta de João, capítulo 1, versículos 8 e 10 dizem assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Nós temos que reconhecer o pecado nas nossas vidas. Nós temos que reconhecer que nós somos pecadores. Quando nós somos confrontados pela palavra de Deus, nós passamos a perceber que muitas coisas daquilo que nós fazemos nas nossas vidas são pecado, são atitudes erradas que nós tomamos, e nós precisamos ser alertados pelo Espírito Santo de Deus, e nós precisamos reconhecer esses pecados nas nossas vidas. Mas só isso não basta. Nós precisamos confessar esses pecados. Todo pecado, ele precisa ser confessado. A primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O versículo que nós guardamos no nosso coração é o versículo chave, a confissão dos nossos pecados. E confessar o pecado significa concordar com Deus. Nós concordamos que Deus determina aquilo que é pecado ou não. É Deus que nos mostra o que é verdade e o que é mentira. Então, a Bíblia, que é o nosso livro de vida, que é o nosso livro-chave, nós temos que concordar com o que a Bíblia determina, com o que a Bíblia chama de pecado. O que a Bíblia diz que é pecado, precisa ser pecado para cada um de nós. E nós precisamos concordar com Deus quanto à solução desse problema do pecado nas nossas vidas. Nós precisamos concordar com Deus, porque Ele traz a solução para isso. E isso passa pelo arrependimento, e isso passa pela confissão. Isso dando a história do rei Davi. Lá no segundo livro de Samuel, nos capítulos 11 e capítulo 12, nós podemos perceber que o rei Davi, durante a sua vida, ele cometeu um pecado muito sério. E ele só confessou esse pecado quando ele foi confrontado por um profeta. O rei Davi, ele pecou, ele se deitou com uma mulher casada. E, não satisfeito com tudo isso, essa mulher, quando engravidou, ele providenciou a morte do marido. Ele chamou o marido de volta para que ele se deitasse com a esposa, mas o marido, reconhecendo que aquilo era uma coisa que ele não poderia fazer porque ele deveria estar na guerra e os seus amigos, os seus irmãos estavam todos lá na guerra. Ele não poderia voltar para aquela situação, ele não se deitou com a sua esposa. E o rei Davi, que havia traçado aquele plano para justificar aquilo que ele havia feito de errado, ele percebeu que o seu plano não funcionou. Então ele escreveu uma carta para o general de guerra dele, para que ele colocasse aquele servo de Deus na frente de batalha e a vida dele fosse ceifada. E o marido dela faleceu. O marido daquela mulher com que ele se deitou faleceu. E aí Davi achou que o seu pecado estava justificado. Mas um homem de Deus foi levantado pelo próprio Deus para trazer uma palavra de confronto para Davi. E Davi, quando confrontado, ele percebeu o pecado que ele havia cometido. Veio uma situação de arrependimento muito grande no seu coração. E Davi declara essa situação que ele enfrentou no Salmo 51, no Salmo 32. Ele declara tudo aquilo que aconteceu na vida dele. E Davi, ele usa 3 palavras para descrever o pecado que ele havia cometido. Ele fala de uma transgressão, ele fala de uma ofensa a Deus e ele fala de uma iniquidade. Mas tudo aquilo que Davi sentiu, ele pôde perceber que ele tinha um Deus, ele servia a um Deus todo-poderoso, que ouvia as suas lamentações, que ouvia as suas lamúrias e trouxe um renovo para a vida dele através do arrependimento e da confissão do pecado que ele havia cometido. Queridos, e o rei Davi, ele teve um arrependimento genuíno de tudo aquilo que ele havia feito. E uma coisa nós precisamos entender, que Deus, ele tem a capacidade de perdoar qualquer tipo de pecado. Não existe nenhum tipo de pecado que Deus não possa perdoar. Depende muito mais de nós reconhecermos os nossos pecados, confessarmos o nosso pecado e passarmos por um arrependimento genuíno, que Deus está sempre pronto a perdoar os pecados. Deus perdoa os pecados contra o próprio Deus ou contra as pessoas. Deus perdoa pecados grandes ou pequenos. Deus perdoa pecados intencionais ou involuntários.
Deus perdoa pecados de comissão, onde você faz o que não deve. E Deus perdoa também os pecados de omissão, onde você não faz o que deve fazer. Esse é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, aquele que tem o poder de perdoar todos os pecados. E outra coisa que nós precisamos entender, que o perdão de Deus, ele remove completamente a culpa. Nós precisamos nos sentir totalmente livres da culpa quando nós nos arrependemos, pedimos perdão e confessamos os nossos pecados. E o próprio rei Davi declara isso no Salmo 32, nos versículos de 1 a 2, ele fala assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. O próprio rei Davi, quando teve os seus pecados perdoados, ele sentiu um livramento muito grande dentro do seu coração. E esse é o propósito da confissão dos nossos pecados. Quando nós confessamos os nossos pecados, Deus remove todo o peso da culpa que nós sentíamos. Deus cobre a nossa vergonha que aquele pecado trazia. E Deus cancela a nossa dívida, a dívida que nós tínhamos através daquele pecado. E uma frase nós precisamos declarar, que a alegria do perdão vem pela humildade da confissão. O Salmo 32, no versículo 1, ele declara que bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo perdão é coberto. A humildade da confissão vai fazer com que nós fiquemos livres de tudo aquilo que nós sentimos. Davi ficou livre de tudo aquilo que ele sentia dentro do seu coração, de tudo aquilo que ele sentia dentro de sua alma. A confissão dos pecados, partidos de um arrependimento genuíno diante de Deus, vai fazer com que o nosso pecado seja totalmente coberto e levado para o mar do esquecimento. E essa semana nós temos uma aplicação prática dessa lição também. Você continue fazendo aquela lista de arrependimentos, de coisas que você precisa se arrepender, dos pecados que você ainda tem cometido na sua vida. Escreva tudo aquilo que vem dentro do seu coração. Concorde com Deus que estas práticas, elas têm influenciado a sua vida para o mal. Peça perdão por cada um dos pecados que Deus colocar no seu coração. Receba esse perdão de Deus, louve-o por tudo aquilo que Ele pode fazer por você. E como tarefa, que você continue memorizando os textos para gravar no seu coração. Reveja todos esses versículos decorados. Continue a sua leitura do Evangelho de Marcos, o seu tempo de escuta a Deus, onde Deus vai estar revelando através do Espírito Santo tudo aquilo que você precisa entender daquele texto bíblico que você está lendo. E examine a sua vida em oração e confesse a Deus tudo aquilo que o Espírito Santo estiver trazendo de revelação a você. Tudo aquilo que você precisa se arrepender, tudo aquilo que você precisa se confessar de pecado que você tem cometido. Esse é um exercício que nós precisamos fazer todos os dias da nossa vida. O Espírito Santo de Deus, ele é aquele que traz revelação para cada um de nós. Nós precisamos ser sensíveis àquilo que o Espírito quer mostrar para cada um de nós. A comunhão com Deus fala de a cada dia nós estarmos mais próximos dele e que a cada dia nós possamos refletir o caráter de Cristo no nosso dia a dia, no nosso caminhar, no nosso jeito de ser, nos nossos pensamentos, no jeito de nós nos expressarmos. O caráter de Cristo, ele é perfeito. E é isso que nós precisamos lutar para conquistar na vida de cada um de nós. Continue trabalhando
Continue buscando a presença de Deus. E eu gostaria de orar por você nessa hora, para que o Espírito Santo de Deus continue te ajudando nessa tarefa. Porque com Deus é muito mais fácil. Sem Deus é impossível, mas com Deus a coisa fica simplificada, a nossa vida fica simplificada. Deus é aquele que nos revela e que nos abençoa. Curve a sua cabeça nesse momento. Vamos orar. Senhor, que o Teu Espírito possa incendiar os corações de todos aqueles que estão participando desse curso de consolidação. Que eles sejam tocados pela Tua revelação, que tudo aquilo que o Senhor quer mostrar, que eles tenham os olhos abertos para enxergar, meu Pai, em nome de Jesus. Unja-os com o Teu poder, com um óleo que desce do Teu trono de glória, para que toda a revelação seja sentida pelos Teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus. E que a cada dia eles cresçam na Tua presença, eles cresçam na revelação da Tua palavra e eles cresçam no caráter de Jesus Cristo, que é o caráter perfeito. Que a Tua bênção repouse sobre cada um deles, que o Teu amor transborde nestes corações, abençoando, Senhor, no caminhar, no dia a dia, nos relacionamentos. E eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.